Opa, tudo bem? O que você faria se seu pai tivesse sido assassinado por uma gangue da Yakuza? Venha comigo com essa história alucinante e cheia de adrenalina. Tudo começou alguns dias atrás. Outra temporada de Ano Novo Lunar havia chegado. Chinatown, no Havaí, Ewa, brilhava com lanternas coloridas. O som dos tambores da dança do leão ecoava pelas ruas. Tudo acontecia de maneira animada. No entanto, exatamente naquele momento, um homem branco caminhava apressadamente pela multidão. Ele estava sendo perseguido, olhando constantemente ao redor de forma inquieta, seu rosto revelando extrema tensão. Não muito depois, ele silenciosamente enfiou algo dentro de uma caixa de correio. O resultado foi que, no segundo seguinte, um caminhão azul surgiu e o atropelou até a morte bem na rua. Depois acelerou friamente o motor e fugiu do local. Em outro desenvolvimento, o tenente-comandante das Forças Especiais, James, está liderando recrutas em treinamento de habilidades subaquáticas. De repente, James recebe a má notícia de que seu pai, Walter, faleceu ontem em um acidente de atropelamento. Diante do corpo de seu pai, o coração de James está cheio de emoções complexas. Por causa das terríveis ações do passado de seu pai, o afeto entre pai e filho já havia se esfriado há muito tempo, como estranhos. Ao retornar para casa, James tentou usar o tom mais gentil possível para anunciar isso à esposa. A esposa entendeu que o marido estava evitando a questão, então mencionou Johnny, o meio-irmão de James. Mesmo que o status de Johnny seja um pouco sensível, afinal, o pai faleceu, então ele precisa ser informado de alguma forma. Mas James imediatamente retrucou, dizendo que não atenderia nem mesmo ao telefone. Além disso, com a natureza problemática de Johnny, James imaginou que naquele momento ele provavelmente estivesse ocupado resolvendo algum problema ainda maior. James estava certo. No estado de Oklahoma, o detetive Johnny tinha acabado de voltar para casa em sua moto super estilosa quando viu sua namorada arrumando as malas furiosamente, como se quisesse ir embora para sempre. Ao ver isso, Johnny rapidamente tentou explicar que a amava muito, mas a namorada apenas deu um sorriso fraco. Ela comentou sarcasticamente que se nem conseguia lembrar do aniversário dela, que direito tinha de dizer que a amava. Ela estava cansada da atitude superficial de Johnny. Então, sem esperar que ele explicasse mais, ligou o carro, fez uma bela derrapagem e acelerou, desaparecendo de vista. Depois que a namorada foi embora, Johnny só pôde ficar sentado atônito na casa. Nesse momento, a esposa de James ligou para dar a notícia da morte de seu pai, ao mesmo tempo esperando vê-lo presente no funeral no dia seguinte. No entanto, os sentimentos de Johnny por seu pai também eram extremamente complexos. Desde aquele incidente e sua saída do Havaí, ele não havia retornado por 20 anos, nem tinha contatado James por 10. Portanto, Johnny inicialmente não tinha intenção de comparecer ao funeral. No entanto, no segundo seguinte, dois estranhos bloquearam seu caminho bem no banheiro, forçando-o a entregar o pacote que seu pai havia enviado. Johnny ouviu isso e ficou confuso. Ele basicamente não tinha contato com aquele velho, então como poderia ter enviado um pacote para ele? Vendo que Johnny não cooperava, o estranho imediatamente revelou uma tatuagem em seu corpo. Era uma tatuagem de dragão, o símbolo da Yakuza japonesa. O capanga disse a Johnny para considerar cuidadosamente as consequências, mas não esperava que Johnny não tivesse medo. Imediatamente uma luta caótica começou na apertada casa. Contando os que chegaram depois, havia 3 capangas da Yakuza no total. O resultado foi que os 3 atacaram juntos, mas não conseguiram derrotar Johnny sozinho. No entanto, naquele momento, ainda havia um que não sabia seu lugar. Ele quebrou intencionalmente o tablet memorial da mãe de Johnny. Essa ação provocou oficialmente a fera dentro dele. Johnny soltou um rugido, derrubou o cara fortemente e então pegou um ralador de queijo e pressionou direto contra o rosto dele. Depois de lidar rapidamente com os 2 restantes, Johnny entendeu que o assunto ainda não havia terminado. Parece que essa viagem ao Havaí é algo que ele não pode evitar. No dia seguinte, no funeral de Walter, James olhou ao redor e viu vários capangas da gangue do Sr. K rondando na beira da praia. Um momento depois, Johnny apareceu com um ar despreocupado e empoeirado. James começou a se sentir incomodado assim que viu o irmão mais novo, mas afinal, foi por esforço da esposa que ele voltou, então não podia simplesmente sair furioso imediatamente. Depois de tantos anos separados, os 2 irmãos se reencontraram, ainda exalando cheiro de pólvora com palavras sarcásticas e duras. Logo depois, o governador Peter, um espírito afim de Walter, subiu para ler o elogio. Após o ritual terminar, todos procederam a enterrar as cinzas de Walter de acordo com os costumes locais.
O funeral ocorreu sem problemas. Depois, Johnny seguiu James até a antiga casa de suas memórias. Olhando para a casa que guardava tantas lembranças da infância, Johnny não pôde deixar de mencionar o passado, quando James o chamava de meio indígena. Descobriu-se que Johnny era resultado de um dos casos extraconjugais de Walter, e essa foi a origem da ruptura entre os dois irmãos. No passado, sempre que via Johnny, a primeira coisa que James pensava era na traição de seu pai à família. Então, naturalmente, ele nunca teve uma boa atitude em relação a esse irmão mais novo. Essa é a razão pela qual o relacionamento deles caiu no impasse em que está hoje. No entanto, durante a refeição depois, uma frase de Johnny fez todos ficarem em silêncio. Ele anunciou que seu retorno desta vez era na verdade para encontrar a pessoa que assassinou seu pai. James imediatamente pediu que as crianças saíssem da sala. Não querendo discutir na frente dos parentes, chamou Johnny para conversar em privado. James não acreditava nem um pouco nas palavras do irmão. Ele assumiu que o pai morreu apenas por causa de um acidente de trânsito normal. E a história de assassinato era apenas algo que Johnny estava imaginando. Você não conseguiu encontrar o assassino da sua mãe, então agora quer acreditar que nosso pai foi assassinado só para ter algo para perseguir, certo? Vendo que James não acreditava nele nem um pouco, Johnny não se deu ao trabalho de dizer mais. Depois de soltar alguns palavrões, virou as costas e foi embora sem olhar para trás. Naquela noite, Johnny foi a um bar para afogar as mágoas. Uma mulher atraente tentou flertar com ele, mas ele recusou educadamente. Logo depois, um homem musculoso se aproximou, avisando que ele não deveria retornar ao Havaí. No segundo seguinte, Johnny começou a se sentir tonto e ver estrelas. O bartender havia drogado sua bebida. Quando Johnny acordou, estava no território do velho White. Acontece que anos atrás, porque estava convencido que a gangue de White havia matado sua mãe, Johnny feriu gravemente vários capangas do velho White. Depois disso, foi expulso do Havaí pelo submundo e proibido de retornar permanentemente. No entanto, por respeito ao fato de que Johnny havia retornado desta vez para se despedir do pai pela última vez, o velho White poderia poupá-lo uma vez. Mas dentro de 7 dias, Johnny deveria deixar o Havaí, caso contrário teria que arcar com as consequências. Depois de falar, o velho até cortou uma linha no corpo de Johnny como aviso, então ele foi jogado na praia por eles. Em outro desenvolvimento, James foi à delegacia local encontrar o detetive responsável pelo caso de seu pai. Ele queria ver o relatório da cena. O detetive disse que o velho foi atropelado na área de Cali. Todo o processo não teve testemunhas, nem câmeras de vigilância, então o relatório não tinha informações valiosas. Nesse momento, James percebeu que algo estava errado. Ele exigiu ver os pertences pessoais de seu pai. Mas o detetive advertiu silenciosamente que James não continuasse investigando o assunto ou encontraria pessoas com quem não deveria se envolver. O rosto de James ficou frio de repente. Ele falou claramente ao policial: "Talvez você não me entenda claramente. Na verdade, eu sou exatamente a pessoa com quem você menos deveria mexer por aqui." Tendo dito isso, James pegou os pertences de seu pai e deixou a delegacia. A partir de um recibo de pedido de comida, ele encontrou um endereço. Ao mesmo tempo, Johnny estava um passo à frente de James. Ele foi à agência de detetives que seu pai havia aberto quando ainda estava vivo. Enquanto revirava uma gaveta e encontrava acidentalmente uma pistola, ouviu-se o som de uma fechadura sendo aberta do lado de fora. Johnny rapidamente se escondeu. Ele descobriu um homem careca entrando furtivamente e procurando algo na sala. Ao ser descoberto por Johnny, o homem imediatamente tentou fugir, pulou direto para o primeiro andar e ainda voltou para zombar dele. Provocado pelo careca, Johnny se irritou e imediatamente usou toda a sua força para persegui-lo. Johnny revidou com movimentos no estilo Bruce Lee para lidar com a fuga no estilo Jack Chan do outro cara, considerando um empate. Após interrogatório, o careca confessou que seu nome era Pica, assistente de Walter. Anteriormente, ele frequentemente fazia trabalhos pequenos, como invadir e-mails ou grampear telefones. A última missão que Walter lhe atribuiu foi infiltrar-se em uma empresa de alimentos de alto padrão disfarçado de garçom. No entanto, antes que pudesse saber qual era o verdadeiro alvo da missão, Walter morreu tragicamente na rua. Ao ouvir isso, Johnny imediatamente exigiu que Pica continuasse trabalhando para ele. Do lado de James, ele foi até a cena do acidente para investigar. Descobriu que uma câmera de uma loja à beira da estrada apontava diretamente para onde o incidente aconteceu.
James entrou imediatamente e tirou algumas centenas de dólares, esperando que o deixassem ver as gravações de vigilância. O resultado foi alguém querendo fazer as coisas do jeito difícil. Você acha que 300 dólares podem me subornar? Isso não é dinheiro de suborno. Eu posso pegar sem gastar um centavo. Isso é apenas compensação pelos seus danos. Do lado de Johnny, enquanto ele e Pika conversavam casualmente, ele de repente percebeu que a quilha de uma prancha de surf encostada na parede tinha um problema. Quando a pegou para consertar, um pedaço de papel caiu de trás da prancha. Johnny rapidamente o abriu para verificar e descobriu que parecia um mapa de levantamento, no qual havia até mesmo um selo vermelho do governo. Ele imediatamente ligou para sua prima, que trabalhava como assistente do governador, para contar sobre o que havia encontrado. Walter escondeu esse desenho com tanto cuidado, deve haver algum segredo. Pode até estar relacionado à sua morte. A prima disse a Johnny para enviar o código do documento que estava no mapa para que ela pudesse verificar no banco de dados quando voltasse ao escritório. Logo após desligar, James seguiu o endereço no recibo e chegou ao local. Felizmente, os dois irmãos se reconheceram a tempo, caso contrário, um disparo acidental teria ocorrido. James resumiu suas descobertas, depois tirou um USB contendo as imagens de vigilância de seu pai sendo atropelado. Claramente, isso não foi um acidente. Aquele caminhão azul intencionalmente atropelou seu pai para matá-lo. Como o veículo não tinha placa, não pode ser encontrado imediatamente. No entanto, no caminho de volta, os dois irmãos foram inesperadamente emboscados pela gangue da Yakuza. O oponente tanto os atingiu com um carro, quanto disparou armas freneticamente, claramente querendo exterminar os dois. Os irmãos imediatamente procuraram uma oportunidade para contra-atacar, mas descobriram que o vidro do carro do oponente era a prova de balas. Vendo a situação desfavorável, Johnny rapidamente abriu a porta, pulou do carro e ficou no chão trocando armas com o inimigo. Era uma pena que o poder de fogo do oponente fosse muito mais forte. Johnny só podia atirar e com recuo. Nesse momento, como o carro estava completamente controlado pelo oponente, James foi forçado a sair rastejando da cabine em uma situação extremamente perigosa, por um fio. Johnny gritou para James pular imediatamente e disparou um tiro que explodiu o carro inimigo, resolvendo temporariamente o perigo. A única coisa é que James ficou profundamente arrasado porque seu carro amado também virou pó e cinzas junto com ele. Muito rápido, Johnny e James estavam presentes na delegacia para coordenar a investigação. O chefe de polícia naquele momento estava tão furioso que a cabeça parecia girar. Afinal, esses dois caras, um é um policial de outro estado suspenso para a investigação, o outro é um tenente-comandante decorado. Nenhum dos dois tem autoridade para causar caos nas ruas de Havaí. Vocês dois não encenem nenhum espetáculo de super-heróis musculosos na minha frente, ou então vou trancar vocês dois e fazer vocês chorarem. Foi realmente uma pena que o aviso do chefe de polícia claramente não tenha tido peso algum. Ao sair da delegacia, os dois irmãos se reuniram com a prima. Ela havia ido até o arquiteto original para entender a situação e descobriu que aqueles desenhos pertenciam a um empreendimento imobiliário localizado no nordeste da ilha. A parte que encomendou o projeto era a empresa Robichaud, pertencente a Marcos Robichaud, um magnata imobiliário extremamente formidável. Seus hotéis e resorts se estendem da Ásia à Europa. No entanto, a prima não acreditava que alguém do calibre de Marcos cooperaria com um detetive medíocre como Walter. Justamente nesse momento, James descobriu de repente que o que Marcos estava prestes a construir não era um hotel, mas sim um cassino. Porém, no estado do Havaí, cassinos são estritamente proibidos. Para esclarecer a verdade, os dois irmãos decidiram procurar Marcos para uma conversa. Convenientemente, no dia seguinte, Marcos organizaria um evento anual de arrecadação de fundos, mas apenas magnatas com cartas convite poderiam entrar. Quanto a isso, Johnny tinha um plano. A essa altura, ele já entendia o verdadeiro propósito que Walter tinha ao fazer Pika se infiltrar na empresa de catering. Logo na manhã seguinte, sem carro, os dois irmãos tiveram que ir de motocicleta até o local da construção indicado no desenho para investigar. O resultado revelou que se tratava de uma área comunitária de povos indígenas. Embora a vida das pessoas não fosse muito próspera, todos pareciam cheios de vitalidade. Mas logo depois, Johnny recebeu um telefonema da prima informando que a polícia havia acabado de retirar um caminhão azul do mar. Os dois imediatamente correram para a cena do crime.
A pessoa morta dentro do carro era Simei, um contador de baixo escalão do gabinete do governador. A intenção do chefe de polícia era muito clara. Esse sujeito, Simei, era o culpado que havia atropelado o pai deles. Mas os dois irmãos não eram tão facilmente manipulados. Depois de dar uma olhada na lista de todos os caminhões azuis registrados na ilha, ambos pediram a Pika que investigasse uma empresa japonesa da lista chamada Kobai Import. Depois disso, com a ajuda de Pika, os dois irmãos se infiltraram no evento de arrecadação disfarçados de garçons. A essa altura, Pika já havia descoberto algumas pistas. A Kobai Import era, na verdade, uma empresa de fachada da Yakuza japonesa. Mas isso também era normal, porque a Yakuza tinha muitas atividades comerciais legais no Havaí. Assim, Johnny e James se separaram para buscar informações. Primeiro, do lado de Johnny, após revelar sua identidade, ele conseguiu conversar com Valentina, esposa de Marcos. Acontece que, para ganhar vantagem no divórcio, Valentina havia contratado Walter para investigar o marido. Como não era seguro conversar ali, Valentina não quis revelar muito. Ela marcou um encontro com Johnny em um hotel no dia seguinte. Por outro lado, James aproveitou o momento em que o líder da Yakuza não estava prestando atenção para pegar secretamente seu cartão de visita e dar uma olhada. Mas ao devolver o cartão, James se revelou voluntariamente. No entanto, o oponente não demonstrou respeito algum, chegando até a alertar James para não se meter nos assuntos dos outros. Depois de falar, o homem sorriu com desdém e foi embora. Mas logo em seguida, os capangas de Marcos levaram à força os dois irmãos até ele. Claramente, Marcos sabia que eles eram filhos de Walter. Ele fingiu ser amigável, explicando que anteriormente, ao suspeitar que sua esposa estava tendo um caso, contratou Walter para segui-la. O resultado foi que ele estava apenas imaginando coisas. Marcos afirmou que na época havia pago a remuneração corretamente, sem faltar um centavo. Portanto, a morte de Walter não tinha nada a ver com ele. Ele não queria que os dois irmãos causassem problemas por causa disso, mas os dois irmãos claramente não acreditaram. Ainda assim que eles saíram, Marcos sorriu segurando uma foto de sua ex-esposa. Logo na manhã seguinte, quando Johnny foi ao hotel encontrar Valentina, descobriu que ela havia perdido a vida. Johnny não conseguiu suportar Marcos tratando a vida humana como lixo. Em um momento de impulsividade, ele invadiu diretamente a mansão de Marcos. Mas como poderia enfrentar sozinho um grupo inteiro de seguranças? Em pouco tempo, Johnny foi derrubado por uma arma de choque. Nesse momento, Marcos entrou arrogantemente na frente de Johnny, ignorando seus gritos constantes de "Você matou sua esposa e matou meu pai também". Marcos não se importou, porque ninguém acreditaria em suas palavras. Depois disso, Marcos ainda chamou a polícia voluntariamente. Assim, Johnny foi jogado em uma cela acusado de invasão ilegal. Foi preciso que o governador Peter interviesse pessoalmente para pagar a fiança e libertá-lo, além de convencer Marcos a retirar o processo. Peter aconselhou Johnny a não se envolver mais nisso. Era melhor deixar a polícia local cuidar do caso. Diante do conselho do tio Peter do começo ao fim, Johnny não disse uma palavra. Ao sair da delegacia, James estava esperando Johnny na porta, mas Johnny ainda manteve uma atitude fria. Durante a discussão, James deixou escapar uma frase: "Por mais que faça escândalo, sua mãe não vai voltar à vida". Essa frase imediatamente incendiou a raiva de Johnny. Então, os dois irmãos entraram em uma briga feroz sob a chuva torrencial, até ficarem exaustos, cobertos de feridas, só então pararam. Claramente, por tantos anos, Johnny sempre guardou ressentimento contra o irmão. Ressentimento porque anos atrás, James o forçou a deixar o Havaí. Mas James também tinha seu sofrimento. O poder do submundo do velho White era aterrorizante demais. Johnny só teria uma chance de viver se ele fosse embora. Na realidade, James fez isso para proteger o irmão mais novo. Depois de tantos anos, os dois irmãos finalmente conseguiram dizer as palavras sinceras que estavam guardadas. As barreiras entre eles começaram a dissolver-se gradualmente. Não muito depois, a namorada de Johnny ligou espontaneamente. Ao lembrar de limpar a caixa de correio, encontrou um envelope enviado do Havaí. Dentro havia um USB. Claramente era aquilo que a gangue não hesitou em usar força para roubar. Johnny pediu que a namorada trouxesse o objeto, mas ela afirmou firmemente que absolutamente não ia ao Havaí. Johnny rapidamente disse que enviaria uma passagem aérea, enfatizando que aquilo era extremamente importante.
A situação do seu lado era muito crítica. Um segundo antes, a garota ainda estava determinada, dizendo que não queria ter nada a ver com isso, mas no segundo seguinte, ela já estava no aeroporto do Havaí. Assim, o USB finalmente caiu nas mãos deles. No caminho de volta, Pika conectou o USB ao computador, mas logo percebeu que não conseguia hackeá-lo. A namorada de Johnny deu uma olhada e reconheceu imediatamente. Aquilo era uma carteira digital de criptomoeda. Dentro havia um sistema de firewall bancário extremamente rigoroso. Simplificando, independentemente de quem fosse a conta, para mexer no dinheiro era necessária a permissão daquele USB. E para hackear a conta, era preciso uma frase de recuperação aleatória de 12 palavras que só o dono conhece. Ao ouvir isso, James imediatamente tirou o recibo encontrado entre os pertences de pai. Nele, de fato, estavam escritas 12 palavras. No entanto, no momento em que Pika digitou a última palavra, um desastre aconteceu. Quem imaginaria que um helicóptero armado surgiria para caçá-los? No perigo, a namorada, com habilidades superiores de direção, assumiu o volante, pisou fundo no acelerador e fez o carro disparar pela rodovia. Ela xingava alto ao fazer curvas bruscas. O carro realizou derrapagens e curvas em S habilidosas, desviando várias vezes da chuva de balas por um trisco, até finalmente escapar do cerco de fogo. Mas antes de puderem respirar aliviados, uma motocicleta surgiu por trás. A namorada de Johnny imediatamente virou o carro e começou a dar marcha atrás feniquicamente. Mas o homem na moto continuou colado. Logo depois, 2 assassinos invadiram o carro à força. O alvo era direto aquele importante USB. Os 2 irmãos entraram em uma luta feroz. Johnny e sua namorada uniram forças para lidar com um dos homens. O outro foi imobilizado no chão do carro por James, sendo arrastado até ficar completamente exausto e incapaz de resistir. Assim que terminaram com os 2, o helicóptero armado voltou a se aproximar. Johnny pegou a submetralhadora deixada por um dos assassinos e se expôs voluntariamente para atrair fogo. Quando os nervos de todos estavam tensos como cordas de guitarra, eles perceberam que o helicóptero fora de controle estava caindo diretamente sobre eles. A namorada manteve a calma, manobrando o carro para desviar. Finalmente, graças à cobertura de um túnel, escaparam da morte por um trisco. Depois disso, o grupo encontrou um lugar seguro para comer algo. A essa altura, Pika havia conseguido invadir a conta. Ele descobriu que nos últimos 3 anos, aquela conta recebeu 12 milhões de dólares. O dinheiro passou por várias contas offshore e finalmente foi transferido para uma conta chamada Peturpa nas Ilhas Caimã. Johnny e James imediatamente se entreolharam. O caso estava relacionado ao governador Peter. Após analisar cuidadosamente, o grupo chegou a uma conclusão. Marcus queria construir um resort com cassino no Havaí, então precisava de alguém para legalizar o jogo. Assim, gastou 12 milhões de dólares para subornar o governador, ao mesmo tempo em que contratou a yakuza japonesa para fazer o trabalho sujo. E o contador Simei, que morreu no mar, era o denunciante. Ele havia baixado provas dos crimes do governador e entregado ao Walter. Mas depois foi descoberto, e após expor o Walter, ambos foram silenciados. Percebendo a gravidade da situação, James dirigiu imediatamente para casa. O resultado foi que sua esposa e irmã haviam sido levadas pela gangue da yakuza. No segundo seguinte, Marcus ligou para James, exigindo que os 2 irmãos levassem o USB para trocar pelas pessoas, caso contrário, que se preparassem para recolher corpos. No entanto, os 2 irmãos não tinham intenção de ceder. James abriu seu arsenal pessoal, ambos se armaram até os dentes e, sob a cobertura da noite, invadiram diretamente a mansão de Marcus. O primeiro alvo a eliminar foi a equipe de guardas do lado de fora. Com habilidades profissionais, rapidamente limparam o perímetro externo. Quando o capitão percebeu que não conseguia contatar os guardas, as luzes do porão de repente se apagaram e as luzes de emergência acenderam. Marcus ordenou que o capitão verificasse. Descobriu-se que os cabos de energia haviam sido cortados e não poderiam ser restaurados imediatamente. Logo depois, ele teve que testemunhar uma cena horrível. Marcus ordenou que toda a yakuza atacasse, determinado a destruir os 2 irmãos ali mesmo. Os 2 lados entraram em confronto e uma batalha caótica e sangrenta explodiu. Em pouco tempo, os irmãos avançaram profundamente até o bunker subterrâneo e resgataram a esposa e a irmã.
Mas, ao se virarem, viram Marcus se preparando para embarcar em um iate para fugir. Johnny não pensou duas vezes e correu atrás dele. Depois de atirar a arma de Marcus para longe, os dois entraram em um combate corpo a corpo dramático. Enquanto isso, James foi bloqueado pelo chefe da Yakuza. Depois que as balas acabaram, ambos pegaram armas brancas próximas e entraram em uma luta intensa de curta distância. No final, James foi superior. Ele tomou uma lâmina longa e a cravou diretamente no peito do chefe. Logo depois, correu em direção ao cais, mas ainda estava um passo atrás. Nesse momento, Johnny já havia perdido a vantagem contra Marcus. Quando Marcus se preparava para acabar com Johnny, Johnny conseguiu puxar o pino de uma granada. James gritou o nome de Johnny e, sem hesitar, mergulhou na água para arrastar o irmão inconsciente até a brasa. Por sorte, Johnny tinha muita sorte e não morreu. Depois disso, o governador Peter foi preso. O velho White, ao saber que Johnny havia protegido a comunidade indígena, também escolheu fazer as pazes e revelou o nome do verdadeiro culpado que matou a mãe de Johnny, Tan. E essa pessoa realmente não era um dos homens do velho White. A seguir, Johnny ficará lado a lado com seu irmão. A história termina aqui. Obrigado por assistir. O que você achou deste filme? Por favor, comente abaixo.